O Entendendo Direito vai discutir algo que para os alunos, para aqueles que estão fazendo a graduação de Direito, pode ser a realização de um sonho ou uma frustração. O que é a vida depois de formado? Como que um curso de Direito pode estar ligado a uma carreira profissional de sucesso ou às vezes pode estar bastante distante da realidade para quem cursa e faz Direito? Quem entra numa faculdade de Direito sabe o que está fazendo? Quando sai, realmente confirma o que pensava quando entrou no curso ou às vezes se frustra? Para falar sobre esse tema, eu converso com o advogado, mestrando em Ciências Sociais, Aparecido Silva Machado. Daqui a pouco a gente conversa com Aparecido Silva Machado no Entendendo Direito. Vamos entender qual é a carreira de um profissional e qual é a diferença que o curso faz na formação de advogado. Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo Direito começa agora, já estou aqui com o advogado Aparecido Silva Machado, que vai conversar conosco hoje sobre uma crise para alguns, uma realização para outros. Doutor Aparecido, bem-vindo aqui ao Entendendo Direito. É um prazer, Gilson, poder falar alguma coisa, principalmente das carreiras jurídicas, e como professor que sou, né, e tentar passar alguma coisa do que seria interessante para o aluno, quando eles terminar o curso de Direito, quais são as expectativas, né? Ele já tem algumas expectativas, mas como ele deve se preparar, o que ele deve buscar no mercado de trabalho? Qual a maior dificuldade que alguém que é formado em Direito, acabou de se formar, encontra quando ele se depara com a carreira? Bom, quando ele termina o curso de Direito, ele é simplesmente um bacharel em Direito. Esse é o grande desafio. Aí aquele frio na barriga. O que eu vou fazer? Porque advogado ele não é, né? O primeiro grande desafio que nós temos que passar, eu acho que deve ser a intenção, o interesse desse aluno egresso de uma faculdade, de um curso de Direito, é que ele passe pelo exame. Por mais que ele não queira ou não vá exercer a advocacia, mas é o primeiro grande desafio para checar, para verificar se ele realmente conseguiu aprender tudo aquilo que foi apresentado nos 5 anos do curso de Direito. Ele pode depois buscar outras carreiras, né? Ministério Público, a Defensoria, a Magistratura, ou as carreiras policiais, ou mesmo até o Magistério Superior. Mas o exame da ordem é o seu primeiro desafio? Eu acredito que sim, porque é ali que ele vai aferir, que ele vai conferir tudo aquilo que ele aprendeu. Vai ser posto em prática. Na opinião do senhor, o exame da ordem, que ganha muita força, para algumas pessoas passa a ser o mais importante desafio depois de formado. Perfeitamente. Certos alunos não pensam em outra coisa. Exatamente. Quando vai chegando no 3º e 4º ano de um curso de Direito que tem 5 anos, o desespero começa a bater. Essa preocupação deve ser tão grande assim. Como resolver um pouco essa tensão, já que ele tem uma carreira pela frente, como o senhor mesmo falou, ele pode ser promotor, ele pode querer ser juiz, ele pode tentar uma advocacia, o direito privado, o direito do trabalho. Como é que alguém pode encarar um curso de Direito? Ele é o exame da ordem ou ele é muito mais que isso? Bom, o aluno ele tem que levar o curso, alguns levam na flauta, na brincadeira, e se preocupa só com os últimos anos, ele não deveria fazer dessa maneira. Ele já deveria ter uma preocupação pelos conteúdos ministrados em sala e mesmo pela extra-sala na questão das práticas, que eu acho que é muito importante, independente daquela prática obrigatória que está lá dentro do conteúdo ali, do currículo, exatamente, do currículo, mas ele tem aquela prática não obrigatória, junto a um escritório, a um gabinete do juiz, do promotor ou numa delegacia, que muitos, às vezes, não levam isso em conta e deveria ser feito. A velha história de fazer estágio, doutora Aparecida. De fazer o estágio. Quer dizer, então, nós temos o estágio obrigatório, que já faz parte, que é curricular, e o estágio não obrigatório. Eu acho que esse não obrigatório ele é importante também. E muitos não levam isso em consideração, porque ali, diante dos desafios, das rotinas diárias, vai fazer com que ele se recorde ou ele procure verificar que aquilo que está acontecendo em relação ao conteúdo que está sendo ministrado. E ele não pode, de forma alguma, deixar lá para o 5º ou para o 4º ano, que já está terminando o curso de Direito, mas já no início,
segundo ano, terceiro, já desde o início do curso. Conhecer a profissão mesmo durante o curso. Conhecer a profissão, se preocupar e não ficar só naquelas disciplinas que ele melhor se identifica. Eu gosto de penal ou gosto de trabalho e vou ficar envolvido só com essas disciplinas, porque depois vai faltar esse conteúdo da outra disciplina que ele não estudou, que ele não deu a devida atenção, na hora de uma prova, no exame da OAB ou de um concurso público, ou mesmo no exercício da sua profissão, isso vai lhe faltar. Exatamente aí que eu queria fazer uma questão com o senhor, discutir uma questão. Existe essa tendência do aluno de direito a escolher uma área de ação e começar a abandonar as demais? Nós começamos muito cedo essa fragmentação do direito, isso custa caro para o profissional depois? É importante, sim, Gilson, que desde o início, né, talvez no primeiro ano ele não consiga vislumbrar. Aquelas disciplinas iniciais lá ele não consiga ainda. Segundo, principalmente terceiro ano, ele já começa a ter um conteúdo teórico, já começa a ter contato com práticas, né, do direito, principalmente da advocacia, ou junto a peticionar, ou elaborar sentenças, ou noções disso, porque ainda está no início, né? Mas ele tem que já começar a se interessar ou escolher uma área. Ele não pode deixar para o final. Então, veja bem, eu quero ser advogado, então ele já tem que começar a se preocupar o que é se interessar e se inteirar do que é que vai ser posto em prática, do que é necessário para a carreira da advocacia. Se ele se interessa pela magistratura, já se interessar como é que é a rotina, o que um juiz faz, né, o que ocorre nessa rotina desse juiz ou de um promotor, ou mesmo de uma delegacia de polícia. Doutor Aparecido, os professores pecam quando a gente pensa do lado do aluno, mas os professores também pecam um pouco na formação do aluno. Existe um erro nosso na academia, o senhor é professor universitário, a gente se avalia um pouco e pensa, a gente também tem o nosso lado, tem um erro nosso nisso. Veja bem, eu acho que a culpa ela é recíproca, né? Porque quando o aluno termina, você fez a pergunta agora há pouco, quais são as expectativas, o que ele tem que fazer? Aí vem aquela pergunta, ele tem que se preparar. Se ele já estudou 5 anos, porque às vezes ele tem que fazer uma reciclagem, ou fazer um curso preparatório, ou mesmo em casa ele fazer um estudo mais aprofundado. Primeiro, que o conteúdo é extenso. Então, nem sempre, às vezes, o professor, naquela disciplina, abordou em profundidade. É falha do professor? Eu diria que não, porque o conteúdo é extenso, às vezes ele está limitado pela carga horária e não consegue. A universidade, a faculdade, ela não incluiu no currículo? Às vezes está no currículo, né? Mas o conteúdo do curso de Direito, como de outras disciplinas, de outras carreiras, né? Também é extenso. Então, ele acaba não vendo, seja, não vou dizer por culpa do professor ou por questão curricular da instituição. Outras vezes é por parte do próprio aluno, que ele acaba não dando a devida atenção, ele se interessa mais por uma certa área penal, ou trabalhista, ou mesmo civil, ou comercial e empresarial, e deixa de lado. Então, ele tem que, na verdade, procurar saber um pouco de tudo, por mais que ele goste de penal, de trabalho e assim por diante. Então, ele tem que já ir se interessando, porque tem que ter um corte de todas as disciplinas. Ele não pode ficar alheio às outras disciplinas, porque o direito, ele interage. Por mais que ele esteja focado no penal, ele vai ter que ver alguma situação envolvida, por exemplo, com contratos, né, dentro de uma empresa, ou uma questão tributária. Então, aí vem a repercussão dos crimes tributários, crimes econômicos. Certo. Então, não fica restrito simplesmente ao penal, né, ou mesmo ao civil, uma questão contratual, por exemplo. Estou conversando com Aparecido Silva Machado. Estamos conversando com o mestrando em Ciências Sociais, professor universitário no curso de Direito, uma longa experiência como docente, discutindo um pouquinho a carreira jurídica. Conversamos nesse nosso primeiro bloco sobre o aluno, a formação, a vida acadêmica. No nosso próximo bloco, a carreira. Como atuar na profissão quando você acabou de sair de uma instituição de ensino superior? Qual o melhor caminho? E, para alguns, se é que há caminho. Daqui a pouco a gente volta. Entender o Direito de hoje está conversando sobre a vida do profissional de direito, sobre a carreira jurídica. Estou conversando com o advogado doutor Aparecido Silva Machado. Ele é mestrando em Ciências Sociais, professor universitário. Doutor Aparecido, nós estávamos comentando agora há pouco
sobre os alunos. Falamos um pouco sobre o aluno, o comportamento dele diante do curso, as preocupações às vezes com uma área específica, mas vamos falar um pouquinho daquele cidadão que chegou a se formar. Hoje metade dos alunos que entram numa universidade se formam. Então tem uma parte deles que vão receber o diploma. Ao receber o diploma, a gente olha lá todos aqueles formandos, pensam, todos eles são iguais, mas ali tem muita diferença e alguns talvez tenham uma grande carreira, outros não. Mas todos têm uma incerteza. O que fazer depois de formado? Bom, muitos são os desafios. Nós falamos há pouco das carreiras, que o curso de Direito é um dos cursos que dá um maior número, né, de possibilidades, que nós já até mencionamos aí dentro das carreiras jurídicas. Eu poderia falar particularmente pela advocacia, na condição de, além de professor, na condição de advogado, né? Então, esse aluno, ele tem que, vamos falar pelo material. Então, ele precisa já ir se identificando com os códigos, enfim, se ele já escolheu uma área, provavelmente ele escolheu, até porque ele já vai fazer uma segunda fase, no caso da UAB, já específico numa área. Não quer dizer que ele vá também atuar especificamente, mas já é um sinal, né? Porque ninguém vai prestar uma segunda fase sem estar identificado. Tem que fazer uma escolha. Exatamente, não estar identificado, né? Não adianta o cara estar focado no penal e quer fazer o trabalho e as teses ali que vão ser pedidas, além da peça que ele vai redigir, ele poderá ter alguma dificuldade. Então, fica mais fácil que ele escolha uma área. Então, esse material que ele vai trabalhar, eu acho que é importante ele já ir selecionando no decorrer do curso de Direito, porque é o material que ele vai manusear, em que pese hoje tem aí em CDs, né, e mesmo online, mas é importante os códigos que ele manuseie, que ele já apreenda, saiba a manusear esses códigos, identificar as leis que vão ser utilizadas dentro da área específica que ele vai atuar. Outra coisa é a questão da ética na profissão, né? O estatuto, no caso da advocacia, estatuto da advocacia, a questão da ética profissional. É importante ele ter esses valores, né? Porque não adianta ele estar inserido no mercado de trabalho sem levar em consideração as questões profissionais, do exercício da advocacia, que ele tem alguns limites, algumas situações que ele tem que observar, né? Hoje nós verificamos que, volta e meia, aparecem problemas aí que a mídia divulga de maus profissionais. Então, tem que evitar, porque logo de cara já iniciar e cometendo algumas situações que venham de encontro, contrariando a questão do estatuto, não vai ser muito bom para ele. É importante que ele... É um começo aí começando ruim. Que ele tem que começar, como diz, começando bem. Então, eu acredito que procure se identificar com algum colega. Às vezes, a despesa de montar um escritório de advocacia não é tão fácil, mas junta 2, 3 colegas, aí ele monta que poderia ser o início de uma banca, pode ser que no início não dê certo, ele vai depois se associar a outros colegas, até ele se identificar com quem ele poderá trabalhar, de que maneira ele possa formar a sua carteira de clientes, a sua clientela, divulgar, né, dentro dos limites que o Estatuto permite, né, e da ética profissional. É muito importante para que ele faça o seu bom nome. Agora, professor, uma pergunta. O senhor colocou, né, de começar bem na carreira, escolher a sua profissão, atuar e ter paciência. E essa paciência, a juventude hoje nem sempre tem. Não tem, nem sempre. Tem uns que querem sair da faculdade e já acham que já vão ter um emprego esperando, com um bom salário. É algo que se constrói com o tempo. E nós temos um grande número de profissionais no mercado. Há um tempo atrás, nós tínhamos poucos advogados, muitas causas, advogados que custavam em peso de ouro. Né? Agora você não tem mais isso. Quanto tempo um bom profissional com uma carreira bem definida e que se dedica a ela para que ele se firme no mercado? É uma pergunta muito boa. Não é de agora, já de algum tempo. Pode-se dizer que um bom profissional, vamos dizer pela advocacia, a partir do 5º ano ele começa a formar já um início de uma carteira boa, mas com 10 anos ou mais é que ele pode dizer, com 15 ele estaria bem consolidado. Agora, você diz, tem muitos alunos no mercado que vão se tornar profissionais, que prestam exame, isso porque também tem mais que o dobro de faculdades, de cursos de direito, então, logicamente, é isso que proporciona milhares que prestam exames e que são admitidos na carreira. Então, tem que tomar cuidado para não haver uma concorrência desleal, uma banalidade da advocacia. A gente até já tem visto isso, o próprio presidente da OAB tem levantado essa bandeira para não banalizar a prática da advocacia na questão de honorários. O que acaba denegrindo bastante a profissão. Né? Então, isso é uma preocupação já recorrente da OAB, da
a presidência da OAB, não só da presidência local, nacional, estadual, mas nacional, para que esse profissional, que na luta dele querer ocupar o espaço, ele banalize e venha cobrar honorários baixos, e aí o serviço também não será bem prestado, enfim. Então tem que ter essa preocupação. Se ele não puder ter o seu escritório, então que ele trabalhe como funcionário, como empregado, junto a uma empresa. Se ele não, nem sempre eu estou falando da advocacia, mas de repente ele diz, olha, não consigo ser da advocacia privada. Então é que ele parta para a advocacia pública, como procuradoria, uma defensoria, que é muito bem remunerado, ele vai ter uma estabilidade, uma segurança, né? Então ele vai evitar que essas coisas aconteçam. Isso se ele for partir para o lado da carreira da advocacia. Na experiência do senhor como docente, hoje a grande maioria dos alunos, né, na minha percepção, sou professor também do curso de Direito, mas eu pego os meus alunos de primeiro ano, né? E quando você observa os alunos... Eles estão meio perdidos. E a parte que está achada quer ser toda ela funcionário público. Sim, sim. Né? Existe hoje uma tendência muito grande ao chamado funcionalismo público dentro da carreira jurídica, o que, de certa forma, mostra a importância e a interferência do advogado em nossas vidas. Por outro lado, a gente tem o Estado, que é o que senta mais no banco dos réus. Aí, como entender esse papel entre aquele que quer virar funcionário público, ele quer virar funcionário público para prestar um bom serviço à sociedade, ou ele quer prestar o concurso público para poder ter um bom salário, um bom emprego, e no final a gente não vai ter nem um bom advogado, nem um funcionário público. Agora, essa pergunta que o professor, que o doutor Aparecido, eu fiz para ele agora, ele vai responder no nosso próximo bloco, na nossa última parte do Entendendo Direito, porque eu ainda tenho mais outra pergunta para o doutor Aparecido, que é o exame da ordem. Qual é a opinião dele? Melhorou? Piorou? Alguns criticam. Se eu já faço o vestibular, se eu faço o curso todo durante 5 anos, se eu passo pelas disciplinas, se eu peguei o diploma, estou pronto. A Ordem dos Advogados do Brasil acha que não. Qual a opinião do doutor Aparecido? Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo Direito de hoje está conversando sobre a carreira jurídica. Meu convidado, no Entendendo Direito, é o doutor Aparecido Silva Machado, professor universitário, mestrando em Ciências Sociais. Doutor Aparecido, nós estávamos comentando agora há pouco, antes de terminar o segundo bloco, sobre os alunos e a sua carreira. Aí eu queria passar a pergunta para o senhor, só lembrando o nosso telespectador, de que nós temos um aluno no curso de Direito, que muitos deles pensam em fazer concurso público. A brincadeira, mas no fundo tem algo muito preocupante. Tem muito aluno que faz o concurso público por causa do salário e estabilidade. E quantos fazem por ter aptidão e termos um bom funcionário público? Gilson, hoje percebe-se que cada vez mais os alunos, egressos, aqueles que vão para o mercado de trabalho, estão se preocupando com uma estabilidade, com uma garantia. E realmente houve um acréscimo considerável de pessoas que estão procurando o serviço público. Uma em razão das ofertas de vagas que são enormes, principalmente na área federal. Você bem sabe, o tamanho do Estado exige que tenha uma estrutura muito grande. E essa estrutura precisa ser preenchida, né? Seja pela ampliação dos serviços que irão ser prestados, por aposentadoria, enfim, por diversos motivos. Então, constantemente, tanto na esfera federal, estadual, municipal e dos 3 poderes, são ofertados milhares e milhares de vagas todos os anos. Como nós falamos há pouco, aquele que vai exercer a advocacia, às vezes ele não consegue montar o seu escritório, ou não consegue trabalhar numa empresa, realmente é tentador, é desafiador que ele vá. Ele pode ter até tentado algumas vezes no exercício privado e não tenha dado certo, tenha sido insatisfatório e existe esse desafio, essa grande oportunidade no serviço público. Agora, com melhor remuneração. Agora, aquele no nosso imediatista que nós estávamos conversando lá atrás, de que ele muitas vezes quer resultado rápido, aí o concurso público para ele é melhor. Veja bem, não é bem assim. O concurso público ele não vai passar, ele tem que se preparar. Tem aquele professor lá, que na verdade o juiz federal, William Douglas, ele diz, concurso
concurso se faz até passar. E ele mesmo é uma prova viva disso, do que aconteceu, que ele foi reprovado, como se diz na gíria, tomou pau em vários concursos, até passar, né? Até ter aprendido muito. Muito. Aí ele passou em 2, 3. E isso nós temos visto na prática, como professor, que quando começa a passar, ele passa em 2, 3 concursos. Aí ele pode escolher. Eu passei para delegado, passei para promotor. Tudo bem que ele tem que ter um foco na área que ele vai fazer, né? Mas, então, delegado e Ministério Público, então penal, por exemplo, tem um peso grande, então, né? E mesmo magistratura, se ele for atuar no crime, também acaba tendo um peso nessas disciplinas, ou da área pública, coisa e tal. E então ele tem que estar focado para esse tipo de situação, desses desafios, porque é um ano só não é suficiente. Leva de 2 a 3 anos para que ele possa passar. Então não existe um imediatismo no serviço público, não. Ele tem que estar muito bem preparado, porque a nota de corte, hoje ela está alta. E ele tem que ter conteúdo para isso. Então, você diz assim, eu vou fazer um concurso lá no Acre. Assim como ele, milhares de pessoas de São Paulo, do Paraná, de tudo quanto é lugar. Lá é mais fácil para passar. Não existe mais. Hoje o nível de dificuldade é igual em todo o país. Agora vamos falar do exame da ordem. Perfeitamente. Exame polêmico. Alguns consideram que o exame da ordem é nada mais, nada menos do que um prejuízo àquele que gastou 5 anos de sua vida para fazer um curso superior. Outros consideram que é uma forma de peneirar e dar qualidade ao curso superior. A sua opinião, professor? Bom, eu acho que está certa a OAB em exigir um certo rigor, porque como são milhares e milhares não vou dizer candidato, porque não é candidato, né? Na verdade é um processo seletivo de escolha dos melhores qualificados, os melhores preparados para o exercício da advocacia. Então, realmente, o que acontece? É lógico que em algumas questões, em alguns exames, a gente percebe, os professores comentam, aqueles que estão ligados à área aí até de concursos, observam isso, de questões mal formuladas. Então, é verdade que acabam, hoje cada vez menos, mas até alguns exames anteriores, várias questões eram canceladas porque foram do entendimento dúbio, de respostas que poderiam, mais de uma resposta, e acabavam sendo canceladas porque foram mal elaboradas, né? Então, a OAB ainda, por mais que o rigor tem que existir, mas eles têm que, essas provas, a comissão ali, a empresa, o instituto que está elaborando, tem que cada vez mais procurar fazer essas provas com melhor qualidade, né? Evitar esse tipo de situação para que caia no ridículo de ter que, numa prova, cancelar 2, 3 questões ou mais até. É importante que isso não ocorra. A prova da OAB hoje ela é regional ou ela é nacional? Não, ela é nacional, ela é unificada, né? E isso foi uma conquista, evita a interferência regional nesses exames, né, porque há uma padronização. Porque muita gente, por exemplo, era formada no Paraná e ia lá para o Nordeste, ou ia lá para o Centro-Oeste para fazer a prova. Então, hoje não acontece mais isso. Então, não importa. Se às vezes a pessoa vai fazer, porque tem parente, minha mãe, meu pai, está lá em São Paulo, vou fazer lá por uma questão de conveniência, mas a prova é a mesma, não tem problema nenhum. Então, isso já, a questão do exame unificado, foi um avanço muito grande. Então, tem que melhorar, sim, na elaboração destas provas. O aluno tem que se preparar cada vez mais, não basta, não é suficiente os 5 anos de faculdade, ele tem que procurar absorver o conteúdo da melhor maneira possível, e depois, até se for necessário, se ele achar que não está bem preparado, se preparar, fazer um curso preparatório depois, fazer uma revisão de conteúdo, até porque o conteúdo é extenso, tem as atualizações da legislação, enfim, ele pode ter uma lei que ele estudou e foi alterada, então ele vai ter que estudar isso, ou um entendimento do STF mudou, né? Foi simulado um determinado assunto, não viu isso no conteúdo da faculdade, então é importante que ele faça uma revisão, ele faça um preparo ao final do curso de Direito. Porque para ele ser um bom profissional, para não incorrer em situações aí, nós falamos há pouco, do má profissional e de infringir questões éticas da carreira, da advocacia, assim por diante. Conversei com Aparecido Silva Machado, ele é advogado, mestrando em Ciências Sociais, professor universitário, uma longa experiência com seus alunos que pode dividir um pouco conosco a relação e a angústia entre a formação e a carreira profissional. Doutor Aparecido, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Obrigado por essa oportunidade e sempre que for necessário estamos às ordens aí para tentar falar alguma coisa a mais. Nós é que agradecemos a sua presença, até o nosso próximo programa. Obrigado.